Olá, tudo bem com você? Meu nome é Ana Paula, sou empreendedora digital, criadora de conteúdo digital e uma super apaixonada pela língua portuguesa. Nesse vídeo você vai saber sobre a concordância especial. Fique comigo e descubra, assista esse mega vídeo até o final porque vai valer a pena e tem bônus especial. Então, pessoal, sejam todos bem-vindos ao vídeo de hoje. Estou trazendo uma regra muito importante, né, com locuções verbais para fazer a concordância com locução verbal, né? Então, essa regra aqui aprendi com o professor Edson de Oliveira, que já faleceu faz anos, né? Um professor que é aqui do Rio Grande do Sul, tá? Gente, quero antes de começar essa regra aqui, dizer para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal e deixar o seu feedback, seu comentário aí na área dos comentários, porque é muito importante que você deixe, né, o seu feedback para que eu vá trazendo mais conteúdos interessantes para você de língua portuguesa e para que você diga se gostou ou se não gostou da minha explicação, né? E no que devo melhorar, né? Com certeza eu aceito críticas construtivas, né, pessoal? Sempre lembrando disso, né? Tá? Então deixa o teu feedback sem medo, escreve aí nessa área que foi feita para você escrever, tá? Então o canal aqui ele está crescendo bastante graças a vocês, né? Então, muito obrigada, continue se inscrevendo, venham para cá, gente, que nós já temos 300 vídeos no canal. É difícil de fazer esses vídeos de língua portuguesa, porque eu tive que estudar muito para fazer os vídeos, tá? Então, vamos começar a regra de hoje, tá? Observação 1, pessoal. O vídeo começa no minuto 1, quando eu dou as boas-vindas e termina lá no final, tá? Então fica até o final do vídeo para que você consiga pegar a explicação como um todo, senão você não vai entender. Língua portuguesa já é difícil. Se você ficar, né, pela metade no vídeo, você não vai conseguir absorver nem alguma coisa do vídeo, tá bom? E outra coisa, né? Todos os parênteses que eu abro aqui, fazendo comentários das regras, são importantes, pessoal, né? Muito importantes e agregam para o conhecimento de vocês. Fazem parte da explicação da regra, pessoal, tá? Então o vídeo começa no minuto 1 e termina lá no final, quando eu dou o tchauzinho para vocês. Até o próximo vídeo, tá? Então eu estou falando isso porque uma pessoa me perguntou aí nos comentários, né? Em qual minuto que começava a explicação? A explicação começa desde o minuto que eu dou as boas-vindas para vocês. Vamos então começar a regra do vídeo de hoje. Então, nós temos uma regra aqui, pessoal, que é uma regra, não considero uma regra difícil, né? Nós temos uma regra de concordância com locuções verbais, né? Então, o que é uma locução verbal? É quando nós temos um verbo ao lado do outro verbo, né? Então, aqui vocês vão ver que nós temos dois verbos, um ao lado do outro. A isso dá-se o nome de locução verbal. Bom, vamos lá então. Magnólia e Catarina parecem estar alegres ou Magnólia e Catarina parecem estarem alegres? Vocês conseguem perceber, pessoal, a diferença da primeira frase para a segunda frase, né? Nós temos que olhar nesse caso aqui, que é um caso de concordância especial com locuções verbais, a gente tem que olhar para os verbos, pessoal, tá? Nesse caso aqui. Então, as duas construções são corretas, né? Vejam que ali na primeira frase eu flexionei o verbo parecer, né? Que ficou parecem. E na segunda frase eu flexionei o segundo verbo da locução, que foi estar, né? Que ficou estarem, tá? Então as duas construções estão corretas. Vamos ver o porquê agora. Quando o verbo parecer se reúne a outro verbo no infinitivo, apenas um deles deve variar. Assim, o redator é quem vai escolher qual é o verbo que vai variar.
Observação: é incorreto, de acordo com a gramática, a flexão simultânea do verbo parecer e do verbo no infinitivo. Então, pessoal, eu considero essa regra aqui de concordância com locução verbal uma regra de nível médio, né? Pra gente saber e não precisar errar, tá? Por quê? Porque o foco, nesse caso aqui, nessa estrutura, pessoal, nesse tipo de estrutura, né, nós temos que ter sempre o verbo parecer, tá? Junto com um outro verbo no infinitivo, qualquer outro no infinitivo. Esta é a estrutura desta regra aqui. Vamos ver nos exemplos, né? Que ali nos exemplos eu consigo mostrar bem para vocês, vocês conseguem vislumbrar, absorver, assimilar, né, pessoal? Esse monte de regras e exceções que nós temos na nossa belíssima língua portuguesa, tá? Então, fica até o fim do vídeo, que vai valer a pena. Eu te garanto, você que entra aqui no meu canal, você não sai da mesma forma. Ou seja, algum conhecimento ou todo conhecimento você vai levar para a sua vida. Disso aí eu te dou toda a garantia, pessoal. Nós temos mais de 300 vídeos aqui no canal, tá? São vídeos de puro conteúdo de língua portuguesa, de gramática, como esse aqui, né? Então, alguma coisa você vai aprender, você vai aprimorar o seu conhecimento, vai melhorar sua grafia, né? A sua forma de se expressar e etc, tá? Então, observação em relação aos exemplos. Pessoal, um dos diferenciais deste canal aqui, do canal Português Fácil e Descomplicado, é que eu misturo exemplos corretos com exemplos errados, tá? Então, eu vou explicando exemplo por exemplo, dizendo qual é o exemplo que está correto, qual é o exemplo que está errado, né? E dando os bônus ainda para vocês, que são as formas erradas, né? Que a maioria das pessoas dizem e escrevem. Então, pessoal, isso eu faço para que as pessoas que entrem nos vídeos, elas fiquem até o final do vídeo, tá? Porque uma pessoa desavisada vai ver um exemplo, né, na tela e vai achar que, se é exemplo, está correto. No entanto, pode ser um exemplo aqui no canal Português Fácil e Descomplicado e estar errado, mas eu vou explicar o porquê. Aí é que está o X da questão, tá? Então, vamos ver os exemplos agora. Carla e Joana parecem estar assustadas com aquele assalto. Bem, pessoal, nós temos a estrutura, né, que eu falei para vocês, que é a seguinte. Aqui, nesta regra, obrigatoriamente, nós temos que ter o verbo parecer junto com outro verbo no infinitivo, tá? Ok. Nós temos aqui no primeiro exemplo, né? E eu flexionei só o primeiro verbo, por isso que está correto o exemplo, gente. Porque a regra foi bem clara, né? O redator pode escolher nesse tipo de estrutura qual é o verbo que ele vai flexionar, mas atenção, é preciso que a gente tenha essa estrutura aqui. Vou repetir, é a segunda vez que eu estou dizendo, né? Ou seja, verbo parecer mais qualquer outro verbo no infinitivo. Nesse caso, eu tenho o verbo parecer com o verbo estar no infinitivo. Eu flexionei só o primeiro, exemplo corretíssimo, de acordo com a nossa regra, tá? Agora eu vou dar o bônus. O bônus é a forma errada, tá? É o seguinte, é assim, gente. Então, quando a maioria das pessoas veem, né, esse tipo de estrutura, é uma locução verbal para fazer a concordância. Nossa, com um verbo, né, as pessoas já acham difícil fazer a concordância. Imagina com uma locução verbal, pior ainda. Então, elas fazem de tudo. Então, o bônus é o seguinte, assim, ó. Carla e Joana parecem estarem assustadas com aquele assalto, ou seja, as pessoas flexionam os dois verbos da locução, o que é um erro, tá? Então, eu estou dando para vocês, eu sempre dou, né,
como eu digo, né, na gíria, a cerejinha do bolo para vocês, pessoal. Então, a cereja do bolo para vocês aqui no canal é os bônus que eu dou para vocês, que são as formas erradas, como as pessoas dizem e escrevem, para que vocês tenham essa noção aí ampliada, né, da língua portuguesa. Porque quanto mais noção a gente tiver do português, melhor a gente vai conseguir aprender aquela regra e etc, tá? Continuando então, eles parecem estarem brigados. Exemplo correto de acordo com a regra. Porque eu flexionei nesse caso aqui só o segundo verbo, que foi o verbo estar, que ficou estarem, né? Então, a locução está corretíssima. Exemplo corretíssimo, né? Porque segundo a regra, quando nós tivermos o verbo parecer e ao lado do verbo parecer um outro verbo no infinitivo, nós poderemos escolher qual verbo que nós vamos flexionar, tá? Então, eu flexionei nesse caso estarem e está correto. Bônus. Bônus é a forma errada, é assim, ó. Eles parecem estarem brigados, né? Então, vejam como fica estranho, né, pessoal? Flexionar os dois verbos de uma locução. Isso é proibido em língua portuguesa, gente. Tanto é que está ali no slide anterior, né? Que nós não podemos flexionar dois verbos de uma locução verbal, tá? Então, este é o bônus, né, que eu dei para vocês. As estrelas pareciam brilhar. Exemplo correto. Temos a estrutura inicial que eu falei para vocês, que é o verbo parecer, junto com outro verbo no infinitivo. E nesse caso eu flexionei só o verbo parecer, que ficou pareciam. Exemplo super correto. Bônus. Bônus é assim, ó. As estrelas pareciam brilharem. Gente, 100% dos casos, 100% de redações, de monografias, de textos de quaisquer tipos, eu vejo as pessoas flexionarem os dois verbos da locução. Nesse caso aqui, né? Ou seja, 100% do povo erra, infelizmente, esse tipo de estrutura. Não será o seu caso, né? Que vai ficar até o fim do vídeo e vai escutar essa baita explicação aqui que eu estou te dando, né? Tá, pessoal? Vamos seguindo então, que tem bastante exemplos, porque eu quis trazer bastante exemplos dessa regrinha aqui, porque tem regras, pessoal, que quanto mais exemplos nós tivermos, melhor para o nosso entendimento, para a nossa assimilação, para que a gente consiga absorver, gente, né, a língua portuguesa. Vamos lá. As estrelas pareciam brilharem. Exemplo correto também. Nesse caso, eu flexionei o segundo verbo da locução, né? Então, vejam que foi o contrário do exemplo anterior, né? Que o mesmo exemplo, as estrelas pareciam brilhar, só que eu flexionei o primeiro verbo da locução, que é o verbo parecer, né? Que é aquele verbo fixo dessa regra aqui. Então, o bônus ali nessa frase seria assim, ó. As estrelas pareciam brilharem. É flexionar os dois verbos da locução verbal. Totalmente errado isso. Maria parece estar cansada. Exemplo correto de acordo com a nossa regra, tá? Porque nesse caso aqui, Maria é ela, né? Então, ela aparece. Então, nesse caso aqui, não tem muito o que flexionar, né? Porque não é a primeira pessoa do singular, que é eu, tá? Exemplo correto, tá? Então, nesse caso aqui, eu não teria nem bônus para dar para vocês, né? Tem quando é no plural, quando é terceira pessoa do plural, né? E aí sim é que eu tenho como fazer os bônus, como dar os bônus para vocês, porque aí com certeza um dos verbos vai ter que ser flexionado, tá? Vamos para os últimos exemplos então. As crianças parecem dormir como anjos. Exemplo correto de acordo com a regra
Flexionei, nesse caso, o verbo parecer, né? Que ficou parecem, tá? Exemplo correto. Bônus, as crianças parecem dormirem como anjos. Aliás, né? Então, vocês já sabem que nós não podemos, é proibido flexionar dois verbos de uma locução verbal. Próxima, as crianças parecem dormirem como anjos. Correta também a frase, nesse caso eu flexionei o segundo verbo, dormirem, né? E o verbo fixo, né? Está ali, que é o verbo parece. E está correto o exemplo. Bônus, assim, as crianças parecem dormirem como anjos, né? O mesmo bônus da frase anterior. Os jogadores parecem estar doentes. Exemplo correto, nesse caso eu flexionei o verbo parecer, né? E o bônus seria assim: os jogadores parecem estarem doentes, tá? Fica super estranho, né, pessoal, flexionar os dois verbos de uma locução verbal. Além de não soar bem ao ouvido, é totalmente errado em língua portuguesa, tá, pessoal? Então, vamos para o último exemplo desta super, mega, hiper regra de língua portuguesa. Os jogadores parecem estarem doentes. Atenção, gente, atenção. Sinal vermelho para esse exemplo aí que está na tela. Está errado, absolutamente errado. Atenção, hein? Atenção para aquela observação que eu falei, que eu misturo exemplos corretos e exemplos errados e vou explicando exemplo por exemplo para vocês, né? E vou dando os bônus, que são as formas erradas que a maioria do povo diz e escreve. Então, se você chegar, né, só nos exemplos, por exemplo, aqui no vídeo, e ver esse exemplo aí, ó, os jogadores parecem estarem doentes, você vai pensar que por ser um exemplo, está correto. No entanto, está errado, né? Então, vejam a importância de você entrar no vídeo, né, e assistir do início até o final, um videozinho de 10 minutos, 15 minutos, gente, né? Não dá nada pro conhecimento que vocês vão adquirir, tá? Então, esse exemplo está errado. Ou seja, eu flexionei os dois verbos da locução, né? Então, o que vocês estão vendo na tela é o bônus, né? Porque é a forma errada. Vamos corrigir, então. Assim, os jogadores parecem estarem doentes. Assim seria a forma correta. Ou pode ser assim também. Os jogadores parecem estar doentes. Também é correto dessa forma, tá? Então, terminamos o vídeo. Viva! Essa regra aqui é muito importante, gente, de língua portuguesa. E parabéns se você ficou até aqui. E eu tenho certeza absoluta que alguma coisa, algum conhecimento, sim, você vai levar para sua vida deste canal aqui, Português Fácil e Descomplicado, tá bom? Então eu vou ficando por aqui hoje, mas espera aí, não sai daí ainda que eu tenho convite para te fazer. Você gosta dos assuntos de saúde e beleza? Quero convidar você a conhecer o canal Beleza Saúde CIA. Nesse canal você vai encontrar super vídeos informativos sobre os assuntos de beleza e saúde. Dá uma passadinha lá e inscreva-se no canal. Quero dizer a você que faço revisão de textos, monografias e quaisquer textos em geral. Caso tenha interesse, entre em contato comigo pelo telefone WhatsApp 54981168124. Terei o maior prazer em atendê-lo. Abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!